O Inter iniciou hoje sua preparação rumo ao clássico Grenal com alguns mistérios, algumas dúvidas. A principal, quem será o goleiro, Rocher ou Antony? Eu trago informações diretamente do CT Parque Gigante, estive hoje lá pela manhã e quem assistiu o Café com Fontes também recebeu em primeira mão e trago mais detalhes a respeito disto. E outra dúvida, joga o mercado? Temos também novidades a respeito do que o treino nos mostrou hoje, lembrando que o mercado saiu descontado do joelho na última partida contra o Novo Hamburgo. Hoje o Internacional apresentou dois jogadores, o Wesley e o Bruno Gomes. Vamos falar um pouquinho a respeito do que os dois disseram na apresentação e além disso também uma informação de Thiago Maia. Mas antes eu preciso que tu te inscreva e olha só, meu canal agora, nesse exato momento, está com 9.951 inscritos. Eu tenho um sonho de repente conseguir hoje, com que o canal chegue a 10k, a 10 mil. Então vamos fazer o seguinte, se você gostar desse conteúdo, se você assistir até o final e gostar do conteúdo aqui do canal do Lucas Fontes, do meu trabalho, eu te convido a te inscrever no canal e a gente chegar a 10 mil inscritos ainda hoje, o que vai ser uma baita conquista. Meu canal tá há 1 mês e meio mais ou menos aqui no YouTube e já chegar na marca de 10 mil inscritos vai ser algo muito especial para mim. Então se você gostar do conteúdo, eu te convido a te inscrever no canal e não esquece também de curtir o vídeo e ativar o sino das notificações. Vamos falar de Internacional. Hoje o Inter se reapresentou após a vitória contra o Novo Hamburgo, tá? E algumas questões, principalmente envolvendo ausências do treino. A gente pôde acompanhar apenas 15 minutos do treinamento, tá? Que foi o trabalho de aquecimento, mas conseguimos perceber uma situação. O Rocher não estava no treino, pelo menos enquanto a imprensa esteve acompanhando. A gente tem a informação ontem do Vaguinha, que é muito bem informado, dizendo que o Rocher vai para o Clássico Grenal, que ele, enfim, está sendo testado, está realizando alguns testes e que vai estar, ele cravou que o Rocher vai estar no Clássico Grenal. Além disso, eu gostaria de lembrá-los também que meu colega Jarvin, que em uma viagem lá para Ijuí, ele conversou com pessoas do Internacional que garantiram também que o Rocher estaria à disposição no Clássico Grenal, que esse era o planejamento, para colocar o Rocher à disposição no Clássico Grenal. Ainda que o planejamento fosse já colocá-lo antes, ele poderia ter jogado contra o Novo Hamburgo, ou deveria ter jogado contra o Novo Hamburgo, ou até mesmo o jogo anterior, a partida contra o Novo Hamburgo, mas esse planejamento acabou não dando certo, e o Rocher, ele chega nessa semana de Clássico Grenal, ainda em fase final de recuperação. O que a assessoria de imprensa do Internacional nos disse é que o Rocher ainda está em processo de recuperação no departamento médico. Mas não se descarta a hipótese de que num mistério Grenal, e a gente até estava conversando com os repórteres hoje lá, e eu até perguntei assim, questionando com um colega daqui, colega de lá, a gente se perguntando, eu até fiz a pergunta, para que esconder goleiro em semana de Clássico Grenal, já que o goleiro ele não impacta na questão tática e tudo mais. Mas aí o Léo Sonda, meu amigo, colega da Bandeirantes, me fez a seguinte frase que eu vou guardar para sempre: em semana Grenal tu esconde até o massagista. O que faz todo sentido. O Rocher jogando o Clássico Grenal, ele impacta sim, ele impacta, afinal de contas é um goleiro de seleção de seleção uruguaia, de Copa do Mundo, mundialista, impacta sim. Então não se descarta a hipótese de que após o fechamento do treino o Rocher tenha ido para o campo realizar testes e tudo mais. Tem um bastidor também interessante do meu colega Adriano Garcia, porque quando eu estava no ao vivo, quando eu passei ali, estava ao vivo no Café com Fontes, passei do lado ali onde ficam as telas para a gente se voltar lá à sala de imprensa, tá? E eu não consegui ouvir as conversas do preparador de goleiros com os goleiros, porque eu ainda estava ao vivo ali, mas ele estava bem do lado. O Adriano Garcia, meu colega, amigo lá da Rádio Galera, ele flagrou uma conversa do Léo Martins, preparador de goleiros, com os goleiros. Nesse momento o Rocher não estava, porque ele não participou do treinamento, onde ele proferiu a seguinte frase: é o teu Grenal da vida. É o teu Grenal da vida. Provavelmente conversando com o Antony. A gente não sabia quem estava ali na tela, porque era uma tela, mas dava para ouvir a voz. E o Léo Martins fez essa seguinte frase: ele está querendo motivar o Antony, com certeza, porque ainda existe a dúvida do se o Rocher joga ou não, mas é um preparador de goleiros tentando motivar o seu goleiro Antony, porque existe sim uma chance de que vá Antony e não o Rocher, porque o Rocher ainda será testado durante essa semana. Beleza?
Outra situação, o mercado. O mercado também não participou do treinamento, mas fiquem tranquilos. Segundo a assessoria de imprensa, o mercado apenas ficou na academia para realizar trabalhos específicos. Não tem lesão detectada, ele sentiu o joelho na última partida, mas não tem nada grave, nada detectado, não tem lesão, foi apenas uma preservação. A expectativa é de que amanhã, inclusive, ele possa estar de volta. Outras duas ausências no treino foi o Luiz Adriano, ainda se recuperando de uma conjuntivite, e o Campanharo ainda se recuperando de uma lesão no joelho. Essas foram as ausências. O Inter que hoje apresentou 2 jogadores, Wesley e Bruno Gomes. Aliás, a segunda apresentação do Bruno Gomes. Eu vou separar uma aspas aqui do que o Bruno Gomes falou, porque ele falou a respeito dessa questão de retornar ao Internacional, aonde ele já esteve em 2022, jogou apenas uma partida por pouquíssimos minutos contra o Guarani de Bagé, e ele falou a respeito desse retorno e falou, inclusive, em construir uma outra história, tá? E ele disse o seguinte: sempre foi um sonho jogar por aqui quando surgiram as ligações do Cudê e do Magrão. Aliás, isso foi também assunto porque o presidente de Fortaleza lá cuspiu marimbondos com essa questão do Bruno Gomes já ter apalavrado lá com o Fortaleza, ter vindo aqui para o Internacional a partir da ligação do Inter, a partir da ligação do Magrão com o Cudê. Inclusive o Magrão falou assim: quando a gente pensou em contratar o Bruno Gomes, a gente nunca duvidou desse nome, sempre foi atrás. E ele disse o seguinte, Bruno Gomes: eu falei com a minha esposa sobre ter sentido que minha história não tinha acabado aqui dentro. E aí ele se colocou à disposição para jogar também ou na primeira ou na segunda função. O próprio Magrão, nos predicados que ele coloca ali, ele diz que ele é um jogador que tem muito boa marcação, né, que tem vigor físico e que ajuda na saída de bola. Eu até perguntei para o Bruno Gomes a respeito dessas suas características e ele falou que ele usa muito físico para jogar. E é um jogador que, apesar de ter uma baixa estatura, ele enche o campo. Ele é um jogador que enche o saco, marca demais, tem bons números de desarmes, bons números de roubadas de bola, mas não é aquele volante brucutu, né, que a moda antiga. Até porque ele tem boa saída de bola, ele se projeta muito bem na frente, tem bom passe, é um volante que evoluiu muito da sua saída do Inter lá pro Curitiba. O Wesley, o que o Wesley falou na entrevista coletiva, tá? Ele foi perguntado a respeito das críticas no Cruzeiro, ele falou que encara as críticas como normal, tá? Falou sobre essa questão de competir posição com o Wanderson. Segundo ele, ainda não existiu essa conversa com o Eduardo Cudê a respeito de qual posicionamento, mas ele inclusive se colocou à disposição para jogar em outros posicionamentos, como por exemplo nessa dupla de ataque, um pouco mais lá na frente, mas a princípio ele deve jogar mesmo na meia esquerda, tá? E ele falou que vai trabalhar para se colocar à disposição pro Clássico Grenal. Lembrando que o Wesley, ele vem de uma lesão no ombro, ele não vinha jogando lá no Cruzeiro, mas ele já está ali no processo final de recuperação e pelo menos hoje ele treinou normalmente com o grupo. Ele, como ele disse, ele vai trabalhar nessa semana para estar à disposição do Cudê no Clássico Grenal. Para encerrar, Thiago Maia, mais um capítulo da novela Thiago Maia. A informação é a seguinte, tá? 250 mil euros separam o Thiago Maia do Inter. Lembrando que o Inter fez uma proposta de 4 milhões de euros pelo Thiago Maia, tá? Só que tem uma questão. O Flamengo, que tem 50% do volante, o Inter quer comprar 50% do jogador, mas não especificou qual parte. O Flamengo ele tem que definir com o Lille quem ganha o que, aqui ganha colar. O Flamengo acertou com o time francês a seguinte proposta, tá? O Flamengo fica com 3 milhões de euros e repassaria 1 milhão de euros com o Lille. Isso foi o que o Flamengo, na verdade, tentou propor ao Lille. O Lille não aceitou, tá? O Lille ele quer ficar com 1.250.000 euros. Ou seja, fazendo uma conta aqui, faltam 250 mil euros para fechar a questão Thiago Maia. Eu te pergunto, mais 250 mil euros, vale colocar essa grana? Lembrando que para reais isso dá 1.300.000 reais. Te pergunto, coloque aqui nos comentários, mais 250k de euros, tu pagaria pelo Thiago Maia para enfim sacramentar essa questão com o volante do Flamengo? Responde aqui e eu te aguardo agora no Baldasso Sunset Show às 6 horas da tarde, um Café com Fontes amanhã às 10. Valeu!